Vasco se deu mal contra o Mengão, adversário intimidado com o Flamengo. E Felipe Luiz tem problemão? Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa eu quero saber de que lugar do Brasil ou do mundo você está assistindo esse vídeo. Deixa aqui nos comentários, não esquece, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo. Eu já vou começar falando sobre a estreia do Flamengo na Libertadores. O Mengão entra em campo hoje às 21h30 contra o Deportivo Táchira da Venezuela. Ontem, já no final da noite, início da madrugada, a equipe chegou em São Cristóbal, na Venezuela, depois de uma longa viagem para se concentrar para esta partida importantíssima, já que o Flamengo quer quebrar um jejum. Está desde 2022 sem vencer na Libertadores como visitante, apesar de ter um retrospecto positivo em estreias, jogando fora de casa, mas nesse recorte mais recente, o Flamengo está tendo dificuldades na competição quando joga longe do Maracanã. Por isso o jogo de hoje é tão importante para a equipe deixar esse histórico ruim para trás e voltar a encontrar os caminhos da vitória como visitante na competição continental. O técnico Felipe Luiz que tem muito problema para esse jogo. Na verdade, o técnico Felipe Luiz tem problemão para esse jogo. Não pode contar com o Wesley, não pode contar com o Gonzalo Plata, nem com o Gerson, nem o Arrascaeta, nem o Danilo, tampouco o Pedro e o Vinha. Então esses são os desfalques do Flamengo para esse jogo. E sem o Wesley, a tendência é que o Guilherme Varela seja o titular na lateral direita. Há dúvida de quem vai ser titular na lateral esquerda, se o Alexandre vai ter condições de jogar ou se o Ayrton Lucas vai ser titular, mas a provável escalação, apesar dessa mudança na lateral esquerda, na lateral direita, deve seguir mais ou menos como foi a equipe contra o Internacional na estreia do Campeonato Brasileiro, em que o Flamengo empatou em 1-1. A provável escalação tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. No meio-campo, Eric Pulgar, De La Cruz. Mais à frente, Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique e Juninho. Essa, lembrando, a provável escalação do Flamengo, já que o técnico Felipe Luiz ele consegue driblar muito bem e deixar tudo bem preservado. Pouca coisa vaza com o técnico Felipe Luiz e a tendência é que essa escalação vá nesse sentido, mas não se sabe ainda quais serão, né, as escolhas certas do técnico Felipe Luiz para o jogo desta quinta-feira. Lembrando que o Wesley foi cortado de última hora e o Plata também foi cortado de última hora. O Flamengo ontem divulgou um boletim falando que os dois tiveram problemas, né? O Plata, ele apresentou sinais de fadiga generalizada e, além disso, está com uma faringite e febre. Então, por isso não foi relacionado para o jogo. E o Wesley também desgaste físico e mialgia após a data FIFA de março. Então, esses são os problemas desses dois jogadores, e os demais a gente já imaginava que não estaria à disposição. O Gerson, o Felipe Luiz trabalhou para que conseguisse contar com ele, mas não foi possível. Portanto, os relacionados do Flamengo são Alexandro, Ala, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, Daniel Salles, De La Cruz, Diogo Alves, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, João Vitor, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael Rossi e o Wallace Ian. Esses são os relacionados do Mengão para esta partida. Ainda falando sobre a Libertadores, o adversário do Flamengo, Deportivo Táchira, estava intimidado, podemos dizer assim, com o Mengão. O técnico da equipe deu uma entrevista para o GE e falou o seguinte: o Flamengo é um time que está estruturado. Montou sua estrutura também para poder conquistar a Copa Libertadores. Estamos nos preparando para competir. O Flamengo é um time europeu que joga na América do Sul. Então sabemos da qualidade dos seus jogadores e também do seu treinador, diz, portanto, o técnico do Deportivo Táchira. Claro, na minha opinião, o Flamengo é superior à equipe do Deportivo Táchira em peças, em experiência, em formação, conjunto, individual. O Flamengo é superior ao Deportivo Táchira, na minha opinião. Mas jogo é jogado, não tem essa, o técnico jogou a responsabilidade para o Flamengo, falou que o Flamengo é um time europeu que joga na América do Sul. Realmente, a equipe do Flamengo é muito superior ao Deportivo Táchira, mas jogo é jogado. Se entrar de salto alto, pensando que é melhor, dificilmente vai conseguir um resultado positivo nesta partida. Então, é entrar com a cabeça no lugar, deixar essa de nomes e números
de lado, entrar para jogar futebol, mesmo que o adversário está aí valorizando o Flamengo, se sentindo até intimidado pela grandeza do Flamengo. O jogo é dentro das 4 linhas, por isso é importante concentração do início ao fim, sem pensar no quem é melhor e quem é pior. É jogar futebol para poder ganhar o jogo. E agora eu vou falar sobre uma situação que é entre Vasco e Flamengo. A gente já vem alguns vídeos falando sobre isso, sobre o desejo do Vasco de mandar o jogo da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro em São Januário, porém deu ruim a situação para o Vasco, porque o laudo da CBF sobre o São Januário indica que o estádio não pode receber clássicos, exceto as partidas contra o Botafogo, consideradas de clima mais amistoso, porque as duas torcidas são parceiras, né? Não tem essa rivalidade, uma rivalidade tão grande entre as torcidas, e por isso só é exceto contra o Botafogo. A torcida única entre Flamengo e Vasco só será aplicada caso a PM ou o Ministério Público determine, ou seja, o laudo da CBF diz que não pode acontecer clássico com as duas torcidas. Para ter uma torcida só, tem que ter a determinação da segurança, seja da PM ou do Ministério Público, e até o momento não há previsão para esta medida acontecer. E aí, ao que tudo indica, esse jogo não poderia acontecer em São Januário, já que tem todas essas situações. O Flamengo divulgou uma nota oficial falando sobre esse assunto. O Flamengo, abre aspas, né? O Flamengo estará pronto para disputar a partida contra o Vasco da Gama, válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas não aceita que a maior torcida do país seja deixada de fora da festa. O Flamengo entende que o BEP, órgão responsável pela segurança dos jogos de futebol do Rio de Janeiro, deve garantir a integridade física e a segurança de todos os torcedores. A presença da nação rubro-negra é indispensável para que o espetáculo esteja completo. Essa foi a nota do Flamengo, reivindicando o pedido do Vasco de jogar em São Januário, estando, né, para que isso acontecesse, né, estando aí em conjunto, um pedido para que se jogasse com torcida única, porque é a única forma de acontecer esse jogo em São Januário. Então o Flamengo já se antecipou, fez uma nota dizendo que está pronto para jogar, seja onde for, porém não sem a presença da torcida, que eu acho justo, na minha opinião. Se fosse o Vasco falando a mesma coisa, Botafogo, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, eu acho que a torcida tem que estar presente no estádio. O futebol só é futebol por conta da torcida. Então é muito ruim que a torcida seja deixada de fora do espetáculo. Muitos estados não conseguem mais ter clássico com as duas torcidas e o Rio de Janeiro consegue manter essa tradição. A segurança trabalha para que isso funcione, a federação trabalha para que isso funcione, então é justo que as torcidas estejam no estádio de forma segura e sem causar nenhum problema para nenhum dos lados. Então, é isso. Vamos ver o que vai acontecer, o que o Vasco vai resolver, se vai continuar batendo o pé para jogar em São Januário, que é o direito do Vasco, é o estádio do Vasco, eles têm direito de querer jogar em São Januário. Se eles vão querer continuar e vão bater o pé para jogar em São Januário, e aí teria que mudar algumas questões para que isso pudesse acontecer, ou se vão ter que jogar no Newton Santos, por exemplo, que foi onde jogou no Campeonato Carioca, não dá mais para mudar a partida de estado, porque já passou o limite para colocar essa partida em outro estado. Então, por exemplo, não dá para acontecer em Brasília, que é um dos estádios que o Vasco costuma vender os seus jogos em casos parecidos com esse. Então, não daria mais tempo. E aí, ou é o Maracanã, ou é o Newton Santos, ou até mesmo São Januário, mas o Flamengo já está terminantemente contra a ausência da torcida neste jogo. Ainda falando sobre partida do Brasileiro, vou falar sobre Flamengo e Vitória. Na verdade, Vitória e Flamengo, o jogo da próxima rodada do Brasileirão, e os ingressos já estão esgotados para a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo que esgotou de forma muito rápida o setor visitante para o duelo contra o Vitória. No próximo domingo, no Barradão, inclusive foi aberta uma carga adicional para a torcida do Flamengo, que também já tinha sido vendido. Então o Flamengo, a torcida do Flamengo mostrando a sua força, independente de qual lugar estiver, o Flamengo sempre representando, a torcida do Flamengo sempre representando, e já estão esgotados, portanto, mesmo com os preços altos e até desproporcionais para a partida,
a torcida do Flamengo esgotou de forma muito rápida e quer ver o Mengão jogar bem de pertinho. Lembrando que o Flamengo sai da Venezuela após a partida de hoje contra o Deportivo Táchira, amanhã já sai, já vai para Salvador, e aí aquela logística para não voltar no Rio, vai direto para Salvador, treina lá em Salvador, no sábado e domingo tem o jogo, então essa já é a logística programada e a torcida do Flamengo já esgotou os ingressos. Eu vou ficando por aqui, hoje tem Flamengo, 21h30, Flamengo Deportivo Táchira, estreia na Libertadores. Quero saber o que vocês acham, qual vai ser o placar do jogo, deixa aqui nos comentários a sua opinião, você acha que o Flamengo vai se dar bem como visitante e estreando na competição? Deixa aqui o seu comentário, não esquece, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo para todo mundo. Eu vou ficando por aqui, tamo junto pessoal, e até a próxima, tchau, tchau!